lá, nós vamos entrevistar o padre Júlio Lancelotti para o projeto Relatos da Pandemia. O padre Júlio é coordenador da Pastoral de Rua e ele é ativista dos direitos humanos. Padre Júlio Lancelotti, seja muito bem-vindo. Ficamos muito felizes aqui com o aceite do senhor para participar dessa entrevista. Nós estamos aqui, nós somos 3 jornalistas, Sandra Moura, Zezé Bechat e Sônia Lima. Nós vamos conversar com o senhor e, inicialmente, nós vamos conversar sobre a pandemia e aí sobre essa questão da população em situação de rua. Eu queria que o senhor contasse para a gente, o senhor que tem essa vivência, como é que está essa situação e que o senhor pudesse contar para nós aqui nesta tarde. Então, a população em situação de rua aumenta muito em todo o Brasil e esse aumento já iniciou a partir do golpe de 2016. E com a crise econômica, política, social, há um aumento da população. Só em São Paulo, no censo de 2019, apontava um aumento de 53%. Mas aí nós até contestamos esse número e a própria Prefeitura de São Paulo vai fazer um novo censo ainda esse ano, porque o número é bem maior do que 25 mil pessoas que estão pelas ruas da cidade. Nós acreditamos que temos mais de 32 mil pessoas pelas ruas da cidade. Mas esse fenômeno se repete no Rio de Janeiro, como em Porto Alegre, em Recife, em Natal. É um fenômeno que se observa em Brasília, em todas as capitais brasileiras, o aumento da população em situação de rua. E também a mobilização que está havendo nas regiões da população que vai ficando desempregada, que inadimplente acaba indo para a rua, daqueles que ainda têm onde dormir, mas têm que escolher ter onde dormir ou comer, e durante o dia ficam na rua porque não têm trabalho, o aumento do número de catadores de material reciclável. Então, é um sinal evidente da miséria do nosso povo, do aumento da miséria, do aumento do número de pessoas descartadas. E com a pandemia, a situação da população de rua se agrava, porque, pegando como indicador aquilo que a Organização Mundial de Saúde propôs para as pessoas prevenirem-se da pandemia, são todas inacessíveis à população que vive nas ruas. Fique em casa. Aonde é a casa de quem mora na rua? Para eles, soa como fica na calçada. Depois, como é que é garantido o acesso à água potável para as pessoas em situação de rua? Para lavar as mãos, para higiene pessoal? Como ter acesso a álcool em gel? Como ter acesso a máscaras que estejam adequadas e que sejam seguras e que estejam limpas? Então, tudo aquilo que se propõe, no geral, para a população, se torna inacessível para a população em situação de rua. O senhor usa um termo, uma expressão que se chama refugiado urbano, né, para tratar a população que está na rua. O senhor fala sobre essa questão do descartável. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão, por exemplo, das políticas públicas. Elas conseguem dar conta dessa questão da população em situação de rua? Então, a política pública no Estado neoliberal, num sistema neoliberal, ela é feita não para dar conta. A política pública é um remendo. A política pública é a miséria que é destinada ao social. Então, não garante proteção social. Então, a política pública dentro de um sistema neoliberal, ela é simplesmente um remendo. Ela não traz nenhuma possibilidade de autonomia. A população em situação de rua é tutelada pelos municípios, pelo Estado. Não é uma população que tem autonomia. As pessoas não podem nem escolher onde vão dormir, nem escolher o que vão comer, nem escolher como vão sobreviver. É tudo imposto. Você vê, por exemplo, onde há
os chamados centros de acolhida, que é a nova nomenclatura da Política Nacional da População em Situação de Rua, que são os antigos albergues, desde os primeiros, na década de 40 até os de hoje, a única novidade que eles têm é que tem tomada para ligar carregador de celular. De resto, é tudo igual. Hora para entrar, hora para sair, hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, hora para isso, hora para aquilo. Então, é uma vida tutelada. E uma vida tutelada é o contrário de uma vida construída em autonomia. Então, por isso, as chamadas políticas públicas dentro de um sistema neoliberal, elas são tutela para domesticar e para que essa população que é descartada seja invisível ou seja criminalizada, culpabilizada da sua própria situação. Padre Lancelotti, essa população que o senhor assiste, como é que ela está em relação, por exemplo, a esse movimento da vacina, da proteção com relação à pandemia? Aqui em São Paulo, os moradores em situação de rua, a partir dos 60 anos, todos foram vacinados. Depois se observou, através dos consultórios de rua, que nos chamados espaços de acolhida, nos centros de acolhida, havia um risco maior de contaminação, justamente por serem ambientes fechados, com ventilação inadequada, muitos deles adaptados para esse fim, e foram vacinados todos dos centros de acolhida a partir dos 18 anos. Agora, nós esperamos que também aqueles que estão nas calçadas, nas praças, também sejam vacinados. Isso vai ser diferente em cada município. Em São Paulo, nós conseguimos isso e a Prefeitura e o Estado garantiram a vacinação de todos a partir de 60 anos e agora de todos que estão em centros de acolhida a partir dos 18 anos. Padre Júlio, como o senhor mesmo falou, a situação das pessoas que vivem na rua, né? É claro que é uma situação sempre, né, historicamente difícil, né, com muitas necessidades que o senhor acompanha. Nesse momento de pandemia, o que lhe choca mais? O que afeta mais essas pessoas que vivem em situação de rua? A visibilidade e a invisibilidade. Ora ele é visível, ora ele é invisível. Quando ele incomoda, ele é visível. Quando ele sofre calado, ele é invisível. E daí decorre a solidão, o inacessível de ter moradia, de ter um lugar para morar, e toda a possibilidade de autonomia. E é negado de maneira sistemática, é negado de maneira estrutural, e na pandemia, essas pessoas não tiveram uma proteção social adequada e uma proteção social que garantisse a eles condições dignas de vida. A população em situação de rua teve muita dificuldade de ter acesso ao auxílio emergencial. Alguns que tiveram acesso, depois do segundo já foi negado. Há uma porcentagem significativa de pessoas em situação de rua que passaram pelo sistema carcerário, então ainda isso aparecia no sistema e por isso eles eram cancelados. Então são muitas as coisas que chamam a atenção nessa inadequação de respostas à população de rua. Temos percebido muito que o grupo LGBTQIA+, aumenta na rua, o número de mulheres trans é cada vez maior pelas ruas das cidades, há também já o surgimento de um número significativo de homens trans pelas ruas também. Então, tudo isso dificulta a possibilidade de integração, a violência sistemática contra a população em situação de rua, seja das Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas civis metropolitanas e dos agentes de segurança particulares. Então, são muitas as pressões que essa população sofre. E, como refugiados urbanos, significa que ninguém os quer, ninguém quer perto da igreja, perto do teatro, perto do mercado. Então, eles são indesejáveis.
em todos os lugares. E como não há respostas de moradia, eles acabam acampando pelas praças, ficando pelas ruas da cidade. Padre, ele introduziu aí um assunto muito importante, que é a violência, né? Está muito presente hoje, não só com a população que vive na rua, mas, inclusive, com os pastores, né, da população, no caso, o próprio padre Júlio foi, né, sofre ameaças, ameaça pelo seu trabalho pastoral. Nos fale um pouco como é que está essa sua situação, o senhor ainda vive sendo ameaçado, o que é que o senhor está fazendo para se proteger das ameaças que o senhor sofre? Olha, essas ameaças, quando elas recrudesceram, a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, emitiu uma cautelar ao governo brasileiro. Então, o governo brasileiro foi alertado de garantir a minha vida e a ação de convivência com a população em situação de rua. Mas é uma ameaça constante. Você imagine que perto do território da paróquia onde eu estou, nós estamos reformando um imóvel que vai ser um centro comunitário, inclusive vai ser um centro comunitário dedicado a Santa Dulce dos Pobres. Vai se chamar Centro Comunitário Santa Dulce dos Pobres. Mas ali vai ter catequese, reuniões, várias atividades sociais e pastorais. Já tem uma mobilização na vizinhança dizendo vai encher de mendigo aqui, vai encher de maloqueiro. Então, esse preconceito e o ódio e a discriminação e esse preconceito é muito forte, muito forte. A população em situação de rua é muito alvejada por uma violência física, por uma tortura psicológica e por uma violência social e simbólica permanente de rejeição, de negação, de desprezo, de maltrato. Então, são situações muito dilacerantes, que exigem dessas pessoas uma resiliência e uma suportação muito grande, porque quando eles reagem, aí eles são mais agredidos ainda, porque a reação deles sempre é tida como violência, como falta de limite, porque é uma população que está com muito sofrimento mental. O sofrimento mental na rua é muito grande. Às vezes, a incerteza, onde eu vou comer, se vai chover, como é que eu vou me proteger da chuva, se está frio, como é que eu vou me aquecer. Esses dias têm sido frios aqui em São Paulo, e nós fizemos um agasalho para eles, até com a imagem de Santa Dulce, e toda manhã é uma fila enorme na porta da igreja, e eles falam para mim, dá um agasalho, uma blusa de frio, aquela da Santa, e da Santa Dulce. Porque se nós pensarmos, quem é que diz para o morador de rua, que bom que você veio, eu estava com saudades de você, onde você estava? Você está bem? O que aconteceu? Então, às vezes, a gente encontra muitos deitados na calçada, desalentados, afetivamente, emocionalmente, fisicamente, às vezes sem nutrição, sem alimentação, desidratados. Então, são muitas as situações de desumanização dessa população. Eu queria saber quem cuida do senhor também, porque todo ser humano precisa ser cuidado também, né? Então, eu gostaria de saber quem cuida. Quem cuida do Padre Júlio, que depois de passar esse dia inteiro na rua, vendo tudo isso, o senhor é um homem, um padre sensível, isso deve tocar muito, né? Como é que é esse cuidado aí também, né? A gente tem que buscar forças, revigorar através do grupo familiar, através deles mesmos também, que são, de certa forma, cuidadores da comunidade. Então, são muitas as formas também que a gente tem que procurar ter força e ter coragem num desafio muito grande, porque é um desafio muito desgastante. Ontem eu até publico muitas coisas na rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e ontem um jovem
É interessante, até eu coloquei a foto dele ontem, fiz uma foto com ele, e diz, analisem essa foto da cabeça aos pés, porque ele está nos pés uma meia de cada cor, e com uma calça que estava bem deteriorada, ele está com um cobertor e um saco de lixo na mão, ele ganhou um livro, que eu levei uns livros ontem, e ele quis um livro, e ontem eu levei toucas, e eles vêm e põem a cabeça para que eu ponha a touca na cabeça dele, né? Na cabeça deles. É quase como que um gesto infantil, né? De alguém agasalhando, pondo a touca na cabeça. E aí um deles voltou bem assim, jovem, e a gente vê que ele está vivendo muito a situação de ficar na rua mesmo, e ele voltou e falou assim para mim, se Deus me acolher do jeito que você me acolhe, eu não vou ter medo de morrer. E eu fiquei tão surpreendido dele ter dito isso. Então, isso é um retorno, né? É um alimento. Eles também perguntam, às vezes, para mim, você está cansado? Vão buscar uma cadeira. Dizem, você está triste hoje? O que foi que te aconteceu? Eles também aprendem a conhecer e quem está próximo deles e interage, convive, eles também leem a pessoa. Assim como eu os leio, eles me leem também. Seu trabalho é muito admirado por todas nós aqui e é uma referência para nós, né, nos direitos humanos. Mas, padre, eu queria falar também sobre o aspecto político. O senhor é uma pessoa muito crítica, né? É uma pessoa que observa a sociedade, a política brasileira. E aí eu lhe pergunto qual a sua preocupação nesse momento em relação à pandemia, como é que o senhor vê essa questão da lentidão na vacinação no Brasil? Vi muitos comentaristas dizendo, tenho refletido muito sobre isso, de que até a posição do presidente dos Estados Unidos e o Papa Francisco também manifestou essa questão da quebra da patente, que isso é um gesto mais simbólico do que prático, porque, na verdade, o que é preciso haver é o que já está sendo encaminhado, de alguma forma, no Brasil, com a Fiocruz, é a transferência de tecnologia, porque não adianta quebrar a patente se não houver transferência de tecnologia, porque quebra a patente, mas os outros países não sabem, não têm a tecnologia, não têm os insumos e não têm uma transferência de tecnologia. Então, o que nós vamos ter é a transferência de tecnologia e a agilização de negociação de compras. Eu acho que o Papa Francisco tem manifestado muito a necessidade dos países mais pobres terem acesso à vacina. Você vê toda a situação que nós estamos vivendo na Palestina. É um massacre do povo palestino. Os israelenses foram rapidamente vacinados, mas não permitiram a vacinação dos palestinos. Então, é uma situação dramática que está no mundo, nesse mundo desigual, nesse mundo globalizado neoliberal, a vacina virou um produto também. Então, se tem que haver transferência de tecnologia, é isso que precisa ser agilizado. Nós, no Brasil, sucateamos os institutos de pesquisa, sucateamos a pesquisa, a ciência, foi bastante negada e precarizada. E agora nós estamos pagando um preço alto por isso, né? Mas você veja, a Índia, que é a farmácia do mundo, estão tendo 4 mil mortos por dia. É uma situação alarmante para o mundo. Quer dizer, aquilo que o Papa Francisco coloca, nós estamos vivendo numa crise onde todos sairemos juntos ou ninguém vai sair sozinho. Porque não adianta um país sair sozinho, não adianta, não vai sair, porque nós vivemos um mundo extremamente... A crise é mundial, né? É uma crise mundial. Exatamente. Então, é preciso apressar essa vacinação, torná-la massiva. Alguns países têm vacina sobrando, os Estados Unidos têm vacina sobrando, e tem uma parte da população que não quer ser vacinada. Então, a gente tem que lidar com muitas questões
E eu tenho ouvido a doutora Margarete Dalcombo, tenho ouvido outros grandes cientistas e pesquisadores que colocam de que a quebra da patente automaticamente não resolve o problema. Padre, né, na pergunta anterior de Sandra, que ela perguntou quem cuidava do senhor, eu entendi que o senhor se retroalimenta do seu trabalho. O senhor não é uma pessoa, não é um pastor que vai, como se, é diferenciado do seu trabalho. A gente acompanha o seu trabalho, sabe que o senhor se coloca entre os moradores de rua. O senhor, no caso, o senhor também é cuidado, o senhor sempre cuidado por eles. Mas, assim, eu só reforçando isso aqui, porque eu achei bem interessante na sua resposta, mas eu quero ir pela mesma linha mais política, porque do jeito que nos Estados Unidos, em alguns países, algumas pessoas não querem tomar vacina, aqui no Brasil também tem. Agora, a gente sabe que isso foi muito, aqui no Brasil, foi muito incentivado pelo próprio presidente, que dizia que a cloroquina ia resolver. E aí a gente tem essa situação hoje que chegou na CPI da Covid, né, que está no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê? O senhor tem alguma expectativa com relação a essa CPI? O senhor acha que desdobramento poderá ter? Eu acho que essa CPI vai funcionar de ter armamento e munição para as eleições, porque não vai trazer um resultado de imediato. Vimos as declarações de que o presidente quis mudar a bula da cloroquina. Então, isso já está mais do que evidente. O que se vê no Brasil é um fenômeno bastante complexo, difícil, mas esse Estado neofascista tem muito apoio ainda, e apoio econômico, que se mantém por algum apoio, né? Que, diante de um sofrimento tão grande como o nosso povo está tendo, o presidente come picanha de R$ 1.700 o quilo num churrasco. Quer dizer, o nosso povo não recebe um auxílio emergencial muito longe do que custa um quilo dessa picanha. Então, é uma coisa terrível. Eu não gosto de comer picanha, nem sabia que tinha a R$ 1.700 o quilo de uma. Mas isso chega a ser um assinte. E o presidente desfilar de moto com uma multidão de motoqueiros num momento como esse, em que o nosso povo está sofrendo, o nosso povo está com sofrimento mental, o nosso povo está enlutado, o nosso povo está muito sofrido, assustado. Tem muita gente sem ter o que comer. Só a paróquia onde eu estou, hoje, no levantamento que nós fizemos, foram entregues nesse último mês e um pouco mais, 1.490 cestas básicas. É muita gente procurando resposta, muita gente procurando auxílio. Nós estamos vivendo uma crise humanitária. Nesse momento, nós teremos que nos voltar muito fortemente para isso, para essa crise humanitária que nos atinge. É interessante, eu ouvi esses dias uma coisa que me chamou muita atenção. Uma pandemia não se faz só com um vírus. A pandemia que nós sofremos, ela, além de sanitária, de saúde, ela é uma pandemia moral, é uma pandemia ética, é uma pandemia que está dilacerando o nosso povo em muitos aspectos, nesse negacionismo, nessa lentidão de vacinação, no não socorro do povo mais sofrido. Você vê o que está acontecendo com os Yanomami. Como que uma nação pode ter tranquilidade vendo o povo Yanomami ser dizimado, ver o povo Yanomami sofrido, sem assistência médica? E quem é que está lá denunciando? É um missionário. É muita tensão que a gente sofre. Socorrer, conviver com o povo da rua que está aqui do meu lado, mas também ver o sofrimento dos Yanomami, ver o sofrimento dos palestinos, ver o sofrimento da Colômbia, ver o que está acontecendo com o povo colombiano, ver o que está acontecendo na Índia. Então, esse mundo globalizado põe diante dos nossos olhos muitas coisas. E isso vai causando realmente uma pressão
muito forte, emocional, afetiva e humana. O senhor falou nessa população trans também, a população trans que está em situação de rua. A gente tem no Brasil, aí eu vou pegar essa questão da ideologia de gênero também, que eu queria só ouvir do senhor, né, essas críticas que são feitas, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Para mim, não existe ideologia de gênero. Isso é uma invenção da retórica do ódio. Essa questão que há uma ideologia de gênero. O que existe é uma identidade de gênero. As pessoas que têm a sua identidade de gênero. Então, essa deve ser respeitada, essa deve ser protegida, essa deve ser cuidada, essa deve ser vista na sua autonomia. Essa história de ideologia de gênero, com toda a raiva que isso provoca, isso é uma invencionice da retórica do ódio, alimentar a homofobia, a transfobia. Então, eu acho que nós não podemos entrar nesse jogo da ideologia de gênero e saber que o que realmente temos que considerar é a identidade de gênero como um processo, como uma descoberta, como uma afirmação, como uma autonomia. E dizer que tem ideologia de gênero que alguém vai ficar incentivando, educando e despertando na pessoa aquilo que ela não é, isso fez parte do discurso e da retórica de ódio que se tornou tão forte no Brasil, com tanto fake news e com tanta invencionice cáustica e destruidora da dignidade da vida. Padre Júlio, a discrepância econômica é gritante sempre, e é claro que as pessoas que vivem em situação de risco sofrem muito mais, né? Mas o que o senhor espera dos governantes no pós-pandemia, né, para que essa população que é tão afetada, né, pelo sistema econômico também, o que os governos podem fazer, no seu entendimento, para amenizar essa situação que, com certeza, será muito pior quando retornarmos ao fluxo quase normal, né, pós-pandemia? O normal do neoliberalismo é o descarte. Então, vai ser difícil aparecer um governo que não seja neoliberal dentro desse sistema que está globalizado. Mas, dentro do próprio neoliberalismo, a gente teria que lutar pela locação social, garantindo, essa é uma figura jurídica, social, existente, que é moradia em primeiro, locação social, o auxílio moradia, as repúblicas terapêuticas. Há uma política nacional para a população de rua, a questão da moradia é importante. Proteção social, uma renda básica para, principalmente, mulheres com crianças, pessoas idosas, que realmente tenhamos uma proteção social, seja com LOAS, seja com a renda básica que é aprovada e não regulamentada no Brasil. Vamos encerrar essa participação aqui do Padre Júlio Lancelotti. Gostaríamos de agradecer muito a sua participação. O senhor, de forma muito generosa, aceitou passar essa tarde conversando conosco, e a sua luta, o seu acolhimento, a sua resistência nos fez lembrar muito do Dom José Maria Pires, aqui na Paraíba, que também tinha esse seu lado da resistência, do acolhimento, da humanização. Dizer para o senhor que nós estamos muito agradecidas. Muito obrigada, Padre Júlio. Muito obrigada, Padre Júlio Lancelotti, pela participação aqui na nossa entrevista para o site Relatos da Pandemia. É um prazer muito grande contar com sua participação, muito honrosa, e gostaria de deixar registrado aqui da minha emoção de poder conversar com o senhor que representa toda uma população que vive em situação de risco, não é? E que nos faz remeter aqui ao nosso pastor Dom Helder Câmara, que se foi, mas que felizmente podemos contar com o senhor nesse momento tão difícil para a humanidade. Quero agradecer também ao Padre Júlio pela sua disposição de estar aqui conosco, né, falando para os nossos internautas do site Relatos da Pandemia. Muito obrigada, que Deus lhe proteja. Obrigado, bom estar com vocês.